Olá, boa noite. Começa agora o Jornal da Justiça desta terça-feira, 20 de abril. Por maioria, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decide que condomínios residenciais podem impedir o uso de imóveis para locação pelo Airbnb. Para o colegiado, o sistema de reserva de imóveis pela plataforma digital é caracterizado como uma espécie de contrato atípico de hospedagem. Esse é um dos destaques da edição de hoje. Você confere também. Ministra Carmen Lúcia anula a condenação de casal em situação de rua por tentativa de furto em supermercado. Vice-presidente do STF adota rito abreviado e plenário da Corte vai analisar a ação que questiona emprego abusivo de ações judiciais contra jornalistas e veículos de imprensa. Lei municipal que impede a nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha é constitucional. A ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, anulou a condenação de casal em situação de rua por tentativa de furto em supermercado de Joinville, em Santa Catarina. Eles foram sentenciados a pena de 4 meses de reclusão e ao pagamento de multa por tentativa de furto qualificado de produtos que somavam R$ 155,88. As mercadorias foram devolvidas ao estabelecimento depois que câmeras de segurança flagraram a ação do casal. Para a ministra, o caso preenche as condições estabelecidas na jurisprudência do STF para a aplicação do princípio da insignificância. Por maioria de votos, a segunda turma do STF decidiu que a 13ª Vara Federal de Curitiba, no Paraná, não tem competência para julgar o ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega. O caso foi levado ao julgamento da segunda turma por meio de um recurso do Ministério Público Federal. O ministro Gilmar Mendes votou pela manutenção do entendimento que ele já havia demonstrado em decisão monocrática. Retirou da Lava Jato do Paraná a investigação que apontou suposto pagamento de 50 milhões de reais ao ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, acusado de favorecer a Braskem, aliviando dívidas tributárias da empresa. É evidente a tentativa do juízo de piso de burlar a delimitação de sua competência material para apreciação do feito. A admissão da manipulação de competência nesses moldes possui sérias consequências sobre a restrição das garantias fundamentais de caráter processual dos indivíduos, em especial quanto ao juiz natural. É preciso acabar com a existência de juízos possuidores de arbitrárias e inconstitucionais supercompetências ligadas às grandes operações da Polícia Federal e do MPF. Os ministros Ricardo Lewandowski e Nunes Marques seguiram o voto de Gilmar Mendes. Ficaram vencidos os ministros Edson Fachin e Carmen Lúcia. Por decisão da maioria da segunda turma, a 13ª Vara de Curitiba deixa de seguir com o processo contra o ex-ministro da Fazenda. E a ministra Carmen Lúcia informou que foi vacinada contra a Covid-19. Assim, 6 ministros do STF já receberam a primeira dose do imunizante. Além de Carmen Lúcia, foram vacinados Marco Aurélio, Rosa Weber, Ricardo Lewandowski, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Todos eles têm mais de 65 anos. E os ministros da primeira turma do Supremo começaram a julgar nesta terça-feira o caso do governador do Amapá, Valdez Góes, do PDT, acusado de desvio de dinheiro público. O governador do Amapá foi denunciado pelo crime de peculato. Segundo o Ministério Público, entre 2009 e 2010, no segundo mandato, Valdez Góes teria participado da retenção e do desvio de recursos para o pagamento de empréstimos consignados contraídos por servidores públicos estaduais sem repassar às instituições financeiras. Ele foi absolvido pela primeira instância quando saiu do governo, mas o Ministério Público recorreu. Em 2014, Góes foi eleito governador novamente e o recurso do Ministério Público foi encaminhado ao Superior Tribunal de Justiça. Aí o STJ condenou o político a 6 anos e 9 meses de prisão, a perda do cargo e multa de R$ 6.300.000. Em janeiro do ano passado, o ministro Dias Toffoli suspendeu o processo durante um recesso do Judiciário. No Supremo, a defesa do governador questionou a competência do STJ para o julgamento da apelação e pediu que a absolvição dos corréus fosse estendida a Góes. Na sessão desta terça-feira, o relator, o ministro Luiz Roberto Barroso, não aceitou os argumentos da defesa do governador. Disse que a autoridade pública não pode se aproveitar de recursos alheios diante de uma dificuldade financeira do Estado. Eu não tenho alegria em nenhuma decisão condenatória que já tenha proferido nessa bancada. E devo dizer que, nesse caso,
tenho ainda maior tristeza. Porém, uma solução diversa legitimaria uma prática inaceitável, que é a que, diante de uma dificuldade financeira, é legítimo a autoridade pública se apropriar de recursos alheios para pagar obrigações do Estado. O ministro Alexandre de Moraes pediu vista para analisar melhor o processo. Mas o ministro Marco Aurélio adiantou seu voto acompanhando o relator, por um motivo especial. Eu estou, presidente, há 2 meses e 15 dias da data em que teria aposentadoria espontânea, 5 de julho. Ante esse fato, e como resolvi adotar como prática de forma linear, esse procedimento, antecipo o meu voto, se Vossa Excelência me permitir. Pois não, Vossa Excelência. Em sustentação, acompanho integralmente o voto proferido pelo ministro Luiz Roberto Barroso. A ministra Rosa Weber decidiu adotar o chamado rito abreviado e a ação que questiona o uso abusivo de processos judiciais contra jornalistas e veículos de comunicação será julgada diretamente no plenário do STF. A vice-presidente da Corte também deu prazo de 10 dias para que a Presidência da República e o Congresso Nacional prestem esclarecimentos sobre o caso. A Associação Brasileira de Imprensa pede a concessão de liminar para que, até o julgamento definitivo da ação, todos os processos com o objetivo de responsabilizar civilmente jornalistas e veículos de comunicação sejam suspensos. A ABI também pede a suspensão da execução de sentenças condenatórias que já foram proferidas pela Justiça. No mérito, o pedido é para que o Supremo Tribunal Federal firme entendimento, de acordo com a Constituição, para coibir o uso abusivo de ações de reparação de danos. A associação argumenta que as indenizações prejudicam o funcionamento de jornais e ameaçam a subsistência de profissionais da comunicação. A ministra Rosa Weber, que é a relatora da ação, deu 10 dias de prazo para que o Senado Federal, a Câmara dos Deputados e a Presidência da República se manifestem sobre o caso. Lei que impede nomeação de condenados pela Lei Maria da Penha é constitucional. A consultora jurídica Gisele Reis comenta a decisão do ministro Edson Fachin. Olá, boa tarde a todos que nos acompanham. Em Valinhos, município de São Paulo, uma lei proíbe a nomeação para cargos públicos de pessoas que foram condenadas pela prática de violência doméstica. Mas o Tribunal de Justiça de São Paulo declarou essa legislação inconstitucional. A decisão do Tribunal Paulista foi questionada no Supremo Tribunal Federal por recursos apresentados pela Câmara Municipal de Valinhos e pelo Ministério Público Paulista. No Supremo, o ministro Edson Fachin entendeu que a lei municipal, ao vedar a nomeação de agentes públicos aos condenados nos termos da Lei Maria da Penha, se preocupou em impor uma regra geral de moralidade administrativa, com o objetivo de atender os princípios que estão previstos na própria Constituição Federal. O relator destacou que, de acordo com a jurisprudência do STF, não é da competência privativa do chefe do Poder Executivo a iniciativa para propor leis sobre nepotismo na administração pública direta ou indireta. Leis com esse conteúdo concretizam a aplicação dos princípios da moralidade e da impessoalidade que estão previstos na Constituição da República. Essa decisão, ela não será levada ao plenário porque o ministro Edson Fachin aplicou jurisprudência dominante no STF. E nesses casos, os ministros têm competência legal e regimental para proferir decisões de forma monocrática, ou seja, individualmente, sem necessidade de levar ao órgão colegiado. E no próximo bloco, o Conselho Nacional de Justiça e o Instituto Nacional da Propriedade Industrial assinam um acordo inédito para registro de criações intelectuais do CNJ. Depois do intervalo. A Constituição Federal de 1988, fundada através de um Estado democrático de direito,
visa assegurar o exercício de direitos sociais, individuais, de liberdade e bem-estar, fundado em valores supremos de uma sociedade fraternal, plural e sem qualquer tipo de preconceito, além de validar a solução pacífica de resolução de conflitos. Por maioria de votos, a quarta turma do Superior Tribunal de Justiça decidiu que proprietários não podem alugar seus imóveis por meio de plataformas digitais, como o Airbnb, caso a convenção do condomínio preveja a destinação residencial das unidades. Os ministros entenderam que o sistema de reserva de imóveis pela plataforma digital é caracterizado como uma espécie de contrato atípico de hospedagem, distinto da locação por temporada e da hospedagem oferecida por empreendimentos hoteleiros, que possuem regulamentações específicas. A partir de agora, as criações intelectuais do Conselho Nacional de Justiça serão registradas no Instituto Nacional da Propriedade Industrial, INPI. A parceria foi formalizada nesta terça-feira por videoconferência. O CNJ é o primeiro órgão público a assinar esse tipo de acordo. O acordo foi firmado para proteger o esforço intelectual e os investimentos do CNJ no desenvolvimento de programas e ações. Essa parceria vai permitir o registro de direitos de propriedade industrial do CNJ, em especial marcas e sistemas tecnológicos. Será possível também a troca de informações entre as instituições e a capacitação de equipes do Judiciário, com a promoção de cursos e seminários com especialistas. Está sendo criada uma plataforma de atendimento aos senhores magistrados, um hotline, para suprir quaisquer demandas de informação que sejam necessárias à instrução de processos em julgamento que envolvam propriedade industrial de uma maneira geral. O presidente do CNJ e do Supremo, ministro Luiz Fux, comemorou a parceria, que servirá como intercâmbio de informações no campo da propriedade industrial. Os juízes têm de ter um conhecimento enciclopédico. Só que esse conhecimento enciclopédico hoje reúne mais de milhões de dispositivos legais. E o INPI, que se notabiliza pela excelência dos seus trabalhos, vão subsidiar os nossos juízes. O ministro também destacou que esse acordo é fundamental para que o Poder Judiciário seja integralmente inserido na transformação digital. Pretendemos unificar o processo judicial eletrônico operando com todos os tribunais do país. Os magistrados brasileiros passaram a ter acesso direto aos processos administrativos de registro de marcas, de patentes, de desenhos industriais em curso do INPI, que seja um objeto de questionamento na esfera judicial, o que vai tornar a prestação judicial muito mais precisa. Quer dizer, o INPI vai funcionar como um amigo escúria dos juízes. Também hoje, por unanimidade, o plenário do Conselho Nacional de Justiça decidiu que cartórios devem divulgar seu faturamento, obedecendo à Lei de Acesso à Informação. A medida alcança todas as serventias extrajudiciais brasileiras. Uma professora garantiu na Justiça o direito de ter competências avaliadas para cálculo do valor da aposentadoria. Uma professora do Instituto Federal do Mato Grosso que comprovou possuir, antes de se aposentar, títulos que agregaram conhecimento à carreira dela no magistério do ensino básico, conseguiu no TRF1 o direito de ter suas competências avaliadas pelos critérios do chamado reconhecimento de saberes e competência, para fins de cálculo do real valor de sua aposentadoria. Os critérios são uma garantia prevista para a carreira do Magistério Federal de Ensino Básico, Técnico e Tecnológico. O desembargador federal João Luiz de Souza entendeu que a parte deve receber também a diferença dos salários pagos sem a vantagem, com juros e correção monetária.
Em Sergipe, o Ministério Público Federal acionou a Justiça para obrigar a União a garantir o fornecimento dos medicamentos que compõem o chamado kit intubação. Na ação, o Ministério Público pede que o governo federal encaminhe com urgência para os hospitais e entidades que atendam à rede pública de saúde os medicamentos para o chamado kit intubação, entre eles sedativos e bloqueadores musculares, que já estão em falta em algumas regiões. Segundo a Federação das Santas Casas e Hospitais Filantrópicos de Sergipe, o estado conta com 589 leitos, sendo que 161 são de UTI. Na ação, o MPF pede também que a Justiça determine que o governo federal garanta a transparência no site oficial do Ministério da Saúde das medidas relacionadas às distribuições dos medicamentos do kit intubação. E no próximo bloco, o boato que circula nas redes sociais traz informações falsas sobre benefícios no STF. Voltamos já. A nossa Constituição, em vários artigos, ela preza pela solução pacífica das controvérsias dos seus cidadãos. Então, ela é dinâmica, ela sempre atende aos anseios da sociedade e cada vez mais nós temos que prestigiá-la para que continuemos um Estado democrático de direito. Voltou a circular pelas redes sociais um boato sobre falsos benefícios aos ministros do STF. Post, vídeo e até comentários em programas de TV utilizam as informações mentirosas de que os ministros receberiam R$90 mil de auxílio alimentação e que cada magistrado teria 220 funcionários, sendo um apenas para arrumar a toga. Essa fake news já foi desmentida por várias agências de checagem. A verdade é que nenhum ministro do STF recebe auxílio alimentação, conforme consta da lista do portal da Transparência da Corte. Ainda de acordo com informações disponíveis na página do STF, os ministros têm uma média de 30 funcionários em seus gabinetes. O STF reitera o alerta para a importância de checar informações suspeitas, como forma de evitar a propagação de notícias falsas com o nome de autoridades ou da instituição. O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, suspendeu liminares que mandavam Mato Grosso internar pacientes com Covid-19 sem respeito à fila. A decisão suspendeu quase 200 liminares da Justiça de Mato Grosso que obrigavam o poder público a internar imediatamente pacientes com Covid-19 em leitos de UTI no estado. O presidente do STJ estendeu os efeitos da suspensão para todos os casos com eventuais decisões similares nos municípios de Mato Grosso. O ministro já havia suspendido as liminares proferidas no âmbito da capital, Cuiabá. E assim como na decisão anterior, Humberto Martins considerou que na gestão dos leitos de UTI do estado mato-grossense deve ser respeitada a liberdade de escolha da administração pública para definir os critérios de atendimento dos pacientes. Critérios esses construídos com base em recomendações técnicas e conforme as orientações dadas pelos gestores do Sistema Único de Saúde, o SUS. Segundo Humberto Martins, a falta de leitos de UTI no estado, quadro que motivou as decisões liminares, não ocorre por má gestão do executivo, mas sim pelo notório colapso das unidades de terapia intensiva em todo o país. Durante o primeiro ano da maior crise sanitária enfrentada pelo Brasil e pelo mundo, questionamentos ligados diretamente à saúde chegaram aos tribunais. Na segunda reportagem da série Julgados do STJ na Pandemia, você vai ver como o Superior Tribunal de Justiça se posicionou em casos relacionados, por exemplo, ao uso de tratamento médico não autorizado e controvérsias sobre planos de saúde. Diante do enfrentamento de uma doença ainda nova, em 2020, até mesmo o uso de medicamentos se transformou em alvo de processos. Em
Em um mandado de segurança que chegou ao STJ, a família de um paciente com quadro de Covid-19 buscava garantir tratamento imediato com o uso de cloroquina ou hidroxicloroquina, medicamentos que não têm eficácia cientificamente comprovada contra a doença. O mandado questionava a decisão do ministro da Saúde à época, Luiz Henrique Mandetta, que instituiu o protocolo para o uso do remédio apenas em pacientes graves e moderados. A família juntou ao pedido opiniões de médicos a favor da administração dos remédios logo nos primeiros dias do quadro infeccioso. Ao analisar o pedido, a ministra Suzete Magalhães afirmou que não foi indicado qual ato de efeitos concretos do ministro da Saúde teria violado o direito líquido e certo do paciente e que sequer havia laudo ou atestado médico recomendando o uso da medicação solicitada. Por isso, a ministra extinguiu o mandado de segurança. Em meio à pandemia e com uma pressão cada vez maior sobre o sistema de saúde, o ministro Francisco Falcão decidiu determinar que os recursos obtidos em um acordo de colaboração premiada fossem utilizados exclusivamente em ações contra a Covid-19, como a aquisição prioritariamente de aparelhos respiratórios e equipamentos, máscaras de proteção e escudos faciais. O ministro também apontou o contexto da crise sanitária que se alastrava naquele momento e já ameaçava congestionar os serviços médico-hospitalares. A franca propagação do novo coronavírus no Brasil e a gravidade de seus efeitos são fatos públicos e notórios, assim como o grande impacto causado ao sistema de saúde, que corre o risco de chegar ao efetivo colapso. Com o número de casos de Covid-19 cada vez maior no país, em 2020 foi decretado o estado de calamidade pública no Brasil, o que motivou uma decisão da ministra Isabel Galotti. Ela determinou que a Unimed de São José do Rio Preto, em São Paulo, mantivesse o plano de saúde de um casal de idosos até que a quarta turma julgasse recurso sobre a possibilidade de rescisão unilateral do contrato por parte da administradora. A ministra observou, entre outras coisas, que a circunstância desaconselhava a suspensão do contrato de plano de saúde, especialmente em razão do casal ter mais de 60 anos de idade e, portanto, estarem incluídos no grupo de risco. Uma pandemia que provocou impactos na saúde e na economia do país. O partido Rede Sustentabilidade entrou com mandado de segurança para suspender o reajuste anual máximo dos preços dos medicamentos para 2020, definido por uma resolução da Câmara de Regulação do Mercado de Medicamentos. O aumento já havia sido suspenso por 60 dias por conta de uma medida provisória. O ministro Herman Benjamin indeferiu o pedido de liminar. Ele entendeu que, com a expiração da MP, a Câmara de Regulação apenas cumpriu a determinação da Lei 10.742 de 2003 ao editar a nova tabela de preços. Diante de tantos conflitos ligados à pandemia, a Biblioteca do STJ lançou uma edição da série Bibliografias Selecionadas, especialmente dedicada ao tema Covid-19. Disponibilizada aos ministros, magistrados, operadores do direito e cidadãos em geral, a publicação foi lançada em 2021 e é uma fonte de informação que contribui para a ampliação dos conhecimentos a respeito do tema e reúne referências de livros, legislação, notícias de portais especializados e outros textos, muitos deles na íntegra, sobre os aspectos jurídicos da Covid-19. O material está disponível na Biblioteca Digital Jurídica no site do STJ. Amanhã, na próxima reportagem da série, você vai ver que desde o princípio da crise sanitária, o Superior Tribunal de Justiça precisou se manifestar sobre as implicações da pandemia no sistema prisional. Não perca! Esta edição do Jornal da Justiça fica por aqui. Na sequência, você acompanha a sessão do Tribunal Superior Eleitoral. Uma boa noite. Até amanhã.